Olá, eu sou Maria Cecília, da Abrindo o Discurso. Vim falar um pouquinho com vocês sobre a Introdução ao Narcisismo, de Freud. Esse texto é escrito em 1915, nós estamos aí irrompendo na Primeira Guerra Mundial, e Freud escreve esse texto, até ele diz que esse texto ele precisaria ser melhor acabado, mas ele escreve porque vai ali fundamentando a sua teoria da sexualidade. Ele já tinha escrito, em 1905, 3 ensaios sobre sexualidade, e aqui ele vem explicando a fase do narcisismo primário, narcisismo secundário, o investimento libidinal para a formação desse eu, assim como a relação desse sujeito com os objetos. A primeira fase ele chama de narcisismo primário, que seria essa fase do autoerotismo, que o corpo é todo investido libidinalmente e que é um narcisismo necessário para a constituição do eu. E aí a gente se contrapõe à ideia que a gente tem hoje, que o narcisismo é um termo ruim, é uma patologia, é alguém que só pensa em si mesmo. Essa fase ela é necessária, né? Ela é muito importante para a constituição desse eu. É interessante que o termo narcisismo ele já era utilizado pela psiquiatria, só que com o caráter de patologia. Freud aqui vem trazendo um novo olhar sobre o termo, narcisismo. Nesse momento, a gente tem as pulsões de autoconservação do eu e as pulsões do objeto. Por isso que ele vem trazendo aqui como seria esse investimento libidinal, tanto nesse eu quanto nos objetos. Vamos ler um pouquinho? Aqui ele diz, nesse sentido, na primeira página, o narcisismo não seria uma perversão, mas o complemento libidinal do egoísmo do instinto de autoconservação, do qual justificadamente atribuímos uma pulsão a cada ser vivo, ou seja, narcisismo, no olhar freudiano, não é patologia, é necessário para a constituição desse eu. Caminhando um pouco mais nas páginas, aqui ele vem trazendo a oposição entre libido do eu e libido do objeto. E aí a gente tem um momento interessante de Freud, quando ele vem trazendo o que seria uma relação libidinal problemática. Ou seja, de repente uma hipocondria, uma megalomania, paranoia, esquizofrenia. Freud é um psicanalista que ele não vai se atentar, não vai escrever muito sobre psicoses, porque a clínica freudiana ela tem a marca do tratamento ao neurótico. Mas ele observa e diz, aqui posso ter um exemplo de um investimento libidinal narcísico nesse eu em demasia, vamos dizer assim. Por isso que nos outros capítulos ele vem trazendo que quem ama não adoece, ou seja, quem se relaciona com o objeto outro, com outras pessoas, não adoeceria porque não teria tanto investimento libidinal nesse eu, como nos casos que eu citei. Então a gente tem duas fases, como comentei um pouquinho atrás, a fase do narcisismo primário, do autoerotismo, e a fase do narcisismo secundário, ou seja, eu invisto a libido no objeto, no outro, no relacional. Nesses casos em que a gente já tem um adulto, por exemplo, com hipocondria, apresentando ali características de uma megalomania, ou seja, o que faria esse sujeito, após o narcisismo primário e secundário, ter esse retorno libidinal para esse eu? É isso que ele está falando. E aqui, vamos ler um pouco mais, ele diz o seguinte, ele chama o autoerotismo da primeira fase da libido, mas ele vem trazendo, por exemplo, insisto em que não pretendo esclarecer ou aprofundar o problema da esquizofrenia, mas apenas reúno o que foi dito em outros lugares, a fim de justificar uma introdução ao narcisismo, ou seja, estou reconhecendo que aqui há um movimento narcísico diferente. Não vou me aprofundar muito nisso, mas aqui há uma relação diferente. E lá no finalzinho, nesse capítulo que eu sugiro que vocês leiam devagar, tem aqui uma resposta ao ex-amigo Jung, que tem uma visão diferente sobre essa libido, sobre o narcisismo, e a intenção aqui não é criticar, porque a psicologia analítica compreende de um outro olhar, mas repetir aqui essa resposta que Freud dá para Jung nesse texto, Quando a gente vem aqui, ele pode ter afastado inteiramente dos seres humanos o interesse sexual, sublimando-o num elevado interesse por coisas divinas, naturais, animais, sem haver experimentado uma introversão da sua libido, as suas fantasias, o retorno dela ao seu eu. E aqui ele vem falando do olhar de Jung, Então esse texto também é uma resposta,
Sugiro que vocês leiam devagar, um texto riquíssimo, né, para compreender, primeiramente, a fase do narcisismo primário, que ele vem descrevendo muito bem, e para a gente poder prosseguir, né, porque depois, nos próximos capítulos, ele vai falar das relações objetais.